Boa noite, pastora Marcela, que você esteja na paz do Senhor, querida. Seja muito bem-vinda ao projeto Dorcas Brasil. Você pode se apresentar e depois dar início à sua ministração. E deixe Deus usar você nesta noite como instrumento para as nossas vidas. Amém, aleluias. Bom, quero cumprimentar todas, né, com a paz do Senhor Jesus. Boa noite para vocês. Dizer que eu estou feliz por estar aqui nessa noite pela primeira vez com vocês. Para mim é um prazer imensurável, né? Me chamo Marcela, moro aqui nos Estados Unidos já há 15 anos. Pastoreamos uma igreja aqui no estado de Louisiana, pertinho do Texas. E já estamos aqui 7 anos pastoreando e fazendo a vontade de Deus, né? Conheci a missionária Iracema através da Tatiane, do Grupo Esther, e proveu o Senhor, nós estamos aqui nessa noite, né? Por algum propósito dos céus. Bom, foi me incumbido falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento, a gente tem que... É um assunto para se ensinar, né? É mais um estudo, né? Falar do arrebatamento do que uma pregação. Então, eu vou tentar, assim, juntar os dois juntos, uma mensagem e um estudo, para a gente entender um pouco sobre o arrebatamento. O arrebatamento é uma mensagem muito forte, né? Nem todos pregam o arrebatamento, é uma mensagem bastante forte, mas é uma mensagem para esse tempo. Nós já estamos vivendo os últimos minutos da face da Terra. E há uma necessidade de nós atentarmos para esse tempo, né? Por quê? Porque a igreja, ela é incumbida de acelerar ou de trazer mais rápido o arrebatamento. Tem um versículo na Bíblia que fala assim que quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então, qual é o papel da igreja nesse tempo? Pregar o reino de Deus. O reino de Jesus, ele foi bem enfático em pregar o reino de Deus. Ele dizia: arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus, né? Ele falava do reino dos céus, não o reino no céu. Então, o reino de Deus não viveremos no céu. O reino de Deus é trazido do céu para a terra. Então, nós viremos com ele para reinar, para trazer esse reino para a terra. Foi o que ele ensinou na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então, não é nós que vamos para o reino, é nós que vamos trazer o reino do céu para a terra. Então, Deus são muitos tópicos, muitas mensagens dentro do arrebatamento que na verdade, as pessoas elas vão fazendo o quê? Elas vão interpretando segundo aquilo que ela acha, segundo aquilo que ela conhece, segundo aquilo que ela sabe, segundo aquilo que ela entende, segundo a teologia que ela estudou. Mas se você for prestar bastante atenção na Bíblia, a Bíblia ela não precisa de mim, de você, para interpretá-la, ok? A Bíblia, por si só, ela se interpreta. A Bíblia, ela tem o Gênesis, ela tem o Novo e o Velho Testamento para isso mesmo, para que elas ambas se completam. Então, elas, tanto o Velho quanto o Novo, eles vão se interpretando. A Bíblia por si só se interpreta, ela não precisa do homem para interpretar. Deus não deixou a Bíblia para dizer assim: olha, vou deixar aqui a Bíblia, vou deixar para vocês um monte de segredo, de códigos, e vocês, se vocês conseguirem, vocês vão interpretando. Não, ela por si só se interpreta. Então, o Velho Testamento, que eu costumo dizer, ele é o novo escondido e o novo é o velho revelado. Então, são várias questões que a gente tem que estar bem atenta para esse tema tão importante que é o arrebatamento. Eu queria ler com as irmãs aqui em Atos capítulo 1, a partir do verso 9, para a gente começar a entender o arrebatamento. Para mim entender o arrebatamento, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 1, verso 9, verso 10 e verso 11. Se eu conseguir entender Atos capítulo 1, verso 9, verso 10 e verso 11, fica mais fácil entendermos o arrebatamento. Atos capítulo 1,
verso 9, verso 10 e verso 11, que diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, ou dois anjos, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Olha que interessante. Os anjos aparecem e vão dizer: olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo Jesus subir, do mesmo jeito que ele está subindo, do mesmo jeito ele vai descer. Bom, eu tô com um monte de papel, um monte de anotação aqui. Eu vou tentar falar assim, bem mais resumido possível, dentro do tempo que eu tenho, para a gente entender um pouquinho sobre o arrebatamento. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Jesus já tinha passado os 40 dias que ele teve aqui na Terra, né? Ele teve aqui 40 dias mostrando, provando que ele ressuscitou, aparecendo para os discípulos, aparecendo para as mulheres que andavam com ele, aparecendo para os apóstolos, que eram os 12, e para os discípulos, né? Que eram cerca de 500 pessoas. E Jesus, ele, nesse capítulo aqui, no capítulo 1, ele ainda vai dar uma promessa para os discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, Jesus está no Monte das Oliveiras, e ele está acabando de dar as últimas instruções ali para os discípulos, para os apóstolos, e ele vai sendo ascido ao céu. A Bíblia vai nos dar alguns detalhes para a gente entender esse cenário. Porque para mim entender o cenário do contexto que eu estou lendo, que eu estou estudando, eu preciso prestar atenção nos detalhes. Inclusive, os detalhes faz toda a diferença na nossa fé. Por quê? Porque ele está aqui escrevendo ou acontecendo para um povo de uma outra época, tá? É uma outra nação, é uma outra cultura, é um outro tipo de situação. Então, os detalhes vai sendo colocado na Bíblia para mim entender o que está acontecendo naquele dia. Então, se a Bíblia fosse escrita só para judeus, não haveria tanta necessidade dos detalhes. Mas porque os judeus conhecem os princípios, conhecem as leis. Como a Bíblia ela iria nos alcançar os gentios, você percebe que eles colocaram alguns detalhes. Então, Jesus está dando as instruções e ele está subindo aos céus. Quando ele está subindo aos céus, aparecem dois anjos, um à direita e um à esquerda. E os anjos estão olhando para o povo lá embaixo, porque o povo está olhando para Jesus sendo ascido aos céus. Não sei o que está passando na mente das pessoas ali, são 500 pessoas, mas elas estão contemplando o Jesus que elas seguiram tanto tempo. O Jesus que elas viram ele fazer tantos milagres. O Jesus que elas experimentaram. Talvez estavam ali pessoas que experimentou aqueles milagres. Milagre de ressurreição, o milagre da água transformada em vinho, milagres de multiplicação do pães e dos peixes, o milagre da cura, o milagre da ressurreição. Tantos milagres que aquele povo recebeu e contemplou, e eles estavam ali vendo os céus tomando o seu Senhor. E os anjos que estão ali parados, eles vão dizer o seguinte: por que vocês estão tão atônitos? Por que vocês estão tão perplexos? Por que vocês estão contemplando, né, com tanta veemência, Jesus sendo subindo aos céus? Olha, esse mesmo Jesus que está subindo, da mesma forma que ele está subindo, da mesma forma ele vai descer. A Bíblia vai nos contar que uma nuvem envolve Jesus e Jesus some dentro da nuvem. Qual que é o detalhe que me faz entender o que está acontecendo aqui? Jesus está no Monte da Oliveira, ele está subindo, todo mundo está vendo. A subida de Jesus até a nuvem é uma subida pública. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. Das nuvens para o trono é uma subida oculta. Ninguém está vendo o que está acontecendo. Só que em Salmos,
Tem uns salmos, me foge a memória agora o número, uns salmos, acho que é 24, se não me falha a memória, está dizendo que levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. E a Bíblia vai dizer, nos Salmos 24, que quando Jesus está entrando da nuvem para cima, é como se ele fosse barrado nos portais celestiais. E alguém está dizendo: abre-se as portas para que entre o Rei da Glória. E os anjos estão perguntando: mas quem é esse Rei da Glória? Lá em Apocalipse está dizendo que ele veio com as vestes salpicadas de sangue, porque ele pisou no lagar. Então os anjos estão olhando para Jesus agora, ele está no corpo glorificado. Não é o mesmo Jesus que estava na terra durante 33 anos. Não era o mesmo Jesus que estava no monte pregando, ensinando. Não era o mesmo Jesus que estava em cima do barco exortando, ensinando, multiplicando pães, multiplicando peixe, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Não é o mesmo Jesus que esteve em Cafarnaum, que esteve na beirada dos rios da Galileia. Não é o mesmo Jesus que esteve em Betânia. Não é o mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu, que chamou e convocou os discípulos, chamou Mateus. Não é o mesmo Jesus que sentava com pecadores, que curou, que fez sinais, milagres e maravilha. Agora, o Jesus que está entrando nos céus é um Jesus com corpo glorificado, é um Jesus com corpo de glória. As mãos dele está perfurada, o lado dele está perfurado pela lança. Nas mãos há um buraco, os sinais da cruz, os sinais dos pregos. Mas Jesus está agora no corpo de glória, não há uma coroa de espinho. Agora ele está com uma coroa glorificada. A Bíblia vai dizer que ele recebe um nome que está acima de todos os nomes, porque ele se humilhou. Aí ele se humilhou a um ponto de descer e morrer uma morte de cruz, morte essa que era morte de criminoso, morte de assassinos, morte de homens perigosos. Ele morreu uma morte de vergonha. A crucificação era uma morte vergonhosa e ele se despiu de toda a sua glória para morrer no madeiro, numa morte vergonhosa por causa de mim e de você. E agora ele está entrando nos céus, e a Bíblia está dizendo: abre-se as portas. E eu quero conjecturar, a Bíblia ela me dá espaço para isso. Eu quero conjecturar que o Pai está sentado no trono, e do trono ele está dizendo: abre-se os portais. Quem é esses portais? São os anjos. Os anjos são os portais. Eles fecham-se as portas para que não entrem de qualquer maneira pelos portões celestiais. E o Pai está no trono dizendo: abre-se os portais, porque esse que está vindo aí é aquele que venceu, é aquele que pisou no lagar. As vestes salpicadas de sangue são as almas por quem ele morreu. E Deus está dando comando para que os anjos abrem-se a porta e Jesus adentra-se dentro dos portais celestiais. E a Bíblia vai dizer que o diácono Estevão viu ele assentado à destra do Pai, sentado no trono de glória. Jesus agora, ele está ascido aos céus. Ele está sentado agora para julgar. Ele está sentado agora para interceder. Ele está sentado agora porque ele triunfou, porque ele ganhou, porque ele venceu. E agora ele está à destra do Pai. E a Bíblia vai dizer que do mesmo jeito que ele venceu, nós também venceremos. E como que eu quero que você entenda esse versículo? A Bíblia está me apontando que o arrebatamento é só um. Mas que você prestar atenção no que o anjo vai dizer, que do mesmo jeito que ele sobe, é do mesmo jeito que ele entende, então eu estou entendendo. Ele sobe, todo mundo está vendo, e da nuvem para o trono ninguém está vendo. Ele desce do trono para a nuvem, ninguém vê, e da nuvem para o Monte das Oliveiras, todo mundo está vendo. Eu quero entender que o arrebatamento de Deus será em duas etapas, o arrebatamento de Cristo será em duas etapas. Uma etapa oculta, que ninguém está vendo, e uma etapa pública. Desculpa, que está todo mundo vendo, está todo mundo contemplando. Eu separei aqui alguns versículos para a gente ler. Não vai dar para a gente ler tudo, mas só para você entender como que acontecerá, porque a impressão que dá que a gente pega todos os versículos, põe tudo num pacote só, né? E faz todos os versículos um arrebatamento só. Só que o anjo, ele já me deu a senha, o código de como acontecerá o arrebatamento.
Nós entendemos que o arrebatamento, que será em duas etapas, a etapa pública e a etapa oculta, por isso que você vai ver alguns versículos falando que ele virá como um ladrão, depois você vai ver alguns versículos dizendo que todo olho verá. Se ele vem como um ladrão, ele vem ocultamente, ninguém sabe como um ladrão vai entrar dentro da sua casa, ninguém vê, na verdade, um ladrão entrando na sua casa. O ladrão, ele não faz uma agenda, ele não deixa marcado o dia que ele vai entrar, ele simplesmente entra, arromba, porque ele quer pegar dentro da sua casa alguma coisa de valor. Quando Jesus virá para buscar a igreja como um ladrão, ele virá para buscar aquilo que tem valor, aquilo que é precioso aos olhos do Senhor. Daniel e João foram os únicos que viram a visão da nuvem ao trono, né? Essa visão que as pessoas estão vendo ali no Monte das Oliveiras, que nós lemos aqui em Atos capítulo 1, verso 9 até o verso 11. Atos 14, 22, está dizendo, deixa eu ler aqui para as irmãs. Atos capítulo 14, verso 22, está dizendo, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Tá? São duas coisas diferentes que não dá para falar aqui hoje. Salvação e reino de Deus. A Bíblia está me dizendo que eu só consigo entrar no reino de Deus ao passar por tribulações. As tribulações, ela me traz maturidade para me conquistar o reino. Tudo que eu consigo de Deus, todas as promessas, tanto espiritual, ministerial, material, todas elas, eu vou galgar quando eu alcanço maturidade. Há um versículo na Bíblia, acredito que seja Paulo falando, que como se difere o escravo do filho do dono do escravo. Como se difere o escravo do imaturo? Não se difere, ambos são iguais. Por quê? Porque o filho imaturo, ele só vai poder herdar a herança do pai quando ele for maduro. Enquanto ele for imaturo, para o pai era como se ele fosse o escravo, igual, não se difere, porque um filho imaturo não tem responsabilidade, não tem bagagem, não tem estrutura, não tem experiência para lidar com as heranças do pai. Nas promessas de Deus, funciona do mesmo jeito. Enquanto eu for imatura, eu não tenho estrutura, eu não tenho experiência, eu não tenho responsabilidade suficiente para me lidar com as promessas que Deus tem na minha vida. Quantas promessas nós estamos perdendo, talvez? Quantas promessas que já era para estar acontecendo na minha vida, que já era para eu estar usufruindo daquelas promessas, e eu ainda não usufruí porque me falta maturidade. Deus olha do trono e ele vê, a Marcela não tem maturidade ainda para receber essa promessa. Olha, já era para ela estar recebendo essa promessa, já era para ela estar longe, já era para ela estar galgando, mas pelo fato dela ainda ser imatura na fé, ela não tem condições espiritual nenhuma para lidar com aquilo que eu vou colocar na mão dela. Então Deus olha para o céu e ele vê o único jeito, a única possibilidade de eu gerar na vida dos meus filhos maturidade é passando eles por tribulações. Por isso que a igreja que não subir no arrebatamento é a igreja imatura, é a igreja fraca, a igreja que não suporta passar por tribulações. E eu quero abrir um colchete, quero abrir um parênteses aqui nessa noite para dizer para as irmãs que o que nos faz, o que faz a gente atrasar o plano de Deus para as nossas vidas, o que faz a igreja regredir para trás, o que faz a igreja não acelerar o tempo, né, do arrebatamento do reino dos céus, é a nossa imaturidade. A nossa imaturidade na fé, a nossa imaturidade na caminhada, a nossa imaturidade no mundo espiritual, na vida espiritual, está atrasando o plano e o propósito de Deus
nas nossas vidas. Então, como que é a nossa geração? Uma geração que não gosta de passar luta, uma geração que não se deixa ser processada, uma geração que não admite passar por tribulações, por lutas adversas, por circunstâncias adversas. Por quê? Porque na nossa mente nós estamos no tempo da graça. O tempo da graça não se pode passar luta, porque Jesus já pagou um preço, o preço já foi pago, então ele levou sobre si as nossas maldições, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou sobre si tudo, e por ele levar tudo, eu não posso passar privações. Só que a Bíblia, nós acabamos de ler, olha, anima o povo aí, Paulo, conforta o povo aí, que eles vão herdar o reino dos céus quando eles passarem por muitas tribulações. A Bíblia ainda vai nos acrescentar que Jesus, ele aprendeu a ser servo do Pai, passando por tribulações. Então, as tribulações, os processos, as lutas, ela vem para me trazer maturidade, para me subir de nível espiritual. Quando eu vou alcançando maturidade, quando eu vou galgando níveis espirituais, eu vou me preparando para alcançar as promessas de Deus na minha vida. E nós somos uma geração muito mimizenta. Por quê? Porque somos uma geração de mulheres feridas, mulheres que foram acarretando durante um longo tempo da vida feridas. O que são feridas? Problemas que não vamos resolvendo, e como nós não vamos resolvendo aqueles problemas da alma, que está lá na alma, problemas que não vão sendo resolvidos, eles vão acumulando, e por acumular vai virando ferida. E a ferida é perigosa. Por quê? Porque a ferida atrai o orgulho. O orgulho atrai um muro. O muro que te impede você acessar o amor do Pai. Então, aquela muralha, ela vem e ela não aceita o amor. E por ela não aceitar o amor, é onde entra a rejeição e tantas coisas a mais que é a ferida, que não é tanto o ápice, o ponto X de hoje. Mas nós somos uma geração de mulheres com muita enfermidade na alma, com a alma muito cheia de problemas. E essas feridas estão atrasando o plano de Deus nas nossas vidas. Essas feridas estão atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Se eu não entendo o propósito de Deus na minha vida, eu não vou viver ele com excelência. Como que eu vou viver algo que eu não sei? Como que eu vou viver algo que eu não entendo? Como que eu vou viver algo que eu não acessei? Como que eu vou galgar algo que eu não consigo ainda ter o entendimento daquilo que está sendo liberado para a minha vida? E Deus do céu libera tantas coisas para nós, mas porque a nossa alma está doente, está fechada, tem uma muralha, nós não vamos vivenciando esse plano e esse propósito de Deus. E como a igreja, o papel principal dela é acelerar o tempo do arrebatamento, é trazer esse aceleramento do arrebatamento, ela estando enferma, ela não consegue acelerar o arrebatamento dos céus, o arrebatamento de Cristo. Então, nós pregamos, melhor dizendo, que Jesus vai voltar, mas nós não vivemos como se ele fosse voltar. Nós pregamos que ele vem, mas vivemos como se ele não voltasse mais, como se isso não fosse uma realidade na nossa vida. Então, o que acontece? Existe o reino dos céus. As irmãs estão entendendo? Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí. Existe o reino dos céus e o reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar para onde eu estou indo. O reino de Deus é um lugar da onde está vindo. O reino de Deus está vindo dos céus para nós. O reino de Deus é o governo de Deus, da eternidade passada até a eternidade futura. Antes da fundação do mundo, até a eternidade futura. Esse é o reino de Deus. O que é reino? Reino é um governo. Reino de Deus, o governo de Deus. E o reino dos céus. O reino dos céus, ela já é uma realidade na vida da igreja. Ou ela já tem que ser uma realidade
na vida da igreja. Então, a mensagem principal de Cristo é o reino. Você vai ver João pregando sobre o reino. Ele vai dizer: arrependei-vos, já é chegado o reino. Arrepender, nós sabemos que é mudar a rota, mudar a mentalidade. Então, eu mudo a minha mentalidade para entender que o reino está vindo. E Jesus, ele continuou pregando o mesmo sermão de João. João, ele sai de cena e passa o esboço para Jesus. Jesus continua pregando o mesmo esboço de João. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino do céu. Então, o reino dos céus é um período desde o nascimento da igreja até o final do milênio, quando o governo de Cristo se estabelece. Então, quando vir o milênio, o Filho, que é Cristo, passará o governo do reino dos céus para o Pai. Então, o governo dos céus já começou, deu início ao nascimento da igreja. Quando a igreja nasce? A igreja nasce na crucificação de Cristo. Quando eles lançam aquela lança no lado direito de Jesus e sai água e sai sangue. Aquele sair da água e do sangue é o nascimento da igreja. Do mesmo lado que Deus tira a Eva de Adão, agora Deus está tirando a igreja de Cristo. Então, nós estamos já no tempo do reino dos céus. O reino do reino dos céus, ele tem que ser realidade da igreja. Porque reino é governo. Então, se a igreja é a pessoa, é a principal pessoa que vive já o governo de Deus nas nossas vidas. Então, se eu não deixo Deus governar a minha vida agora, hoje, como que eu vou governar com Cristo no milênio? Como que eu vou governar com Cristo nações? O governo dos céus tem que ser a realidade da igreja. A igreja está debaixo de um reino, debaixo de um governo. O que há no reino? No reino há leis, no reino há uma cultura, no reino há uma linguagem, um idioma, é ou não é? No reino há um formato, umas regras, uma forma de viver. Então, esse reino é uma cultura. Então, é a cultura dos princípios da Bíblia para nós. Então, eu não vivo a minha cultura. Eu não vivo a cultura da América. Eu não vivo a cultura do Brasil. Eu vivo a cultura do reino. Eu vivo a cultura dos céus. Qual é a cultura dos céus? A cultura dos céus tem leis. Eu não vivo as minhas leis. Eu não vivo a lei do mundo. Eu vivo as leis da Bíblia. Eu vivo os princípios da palavra de Deus. Qual é o idioma do reino dos céus? Eu não, o meu idioma, o meu falar, a minha linguagem não é a linguagem do mundo, não é a minha própria linguagem. A Bíblia fala: não useis de palavras torpes, nem de palavras vãs. Há uma linguagem certa no idioma dos céus, o idioma dos céus, a cultura dos céus, a cultura do reino. Existe uma cultura do reino. Como que eu vou acessar essa cultura? Como que eu vou conhecer essa cultura? Aonde está escrita essa cultura? Como que eu vou saber aonde é essa cultura? Existe a palavra. Aqui está escrito as leis. Aqui está escrito a cultura. Aqui está se falando qual é o idioma que eu tenho que usar. Então, uma vez que eu faço parte do reino dos céus, as leis, os princípios, os idiomas, a cultura já tem que me governar. Eu sou governado pelo reino dos céus. Eu sou governada pela palavra da cultura. Eu sou governada pelo idioma dessa cultura, né? O nosso idioma não é o que nós falamos, não é o que nós a linguagem de hoje, ela é tão complicada, né? E às vezes a gente quer interagir com as coisas do mundo para conquistar pessoas, mas a cultura do reino não se relaciona à cultura humana, à cultura da terra. Então existe o reino dos céus e existe o reino de Deus. É a extensão do ser de Deus no homem, né? É a extensão da essência de Deus dentro de nós, dentro do homem. Então, é o direito de governar, ele exerce domínio e autoridade.
como que nós vamos exercer domínio e autoridade no reino de Deus quando ele vir com a igreja para reinar as nações, se nós temos dificuldade hoje de ter domínio e autoridade? As feridas da alma, ela impossibilita uma mulher de ter autoridade no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não vê como eu e você vê. O mundo espiritual, ele vê com os códigos dos céus. Então, se o mundo espiritual está vendo na minha alma carregada de feridas, traumas, né, bloqueios dentro de mim, o mundo espiritual já sabe, eu não consigo exercer domínio e nem autoridade. O diabo, ele respeita uma mulher que ela tem domínio e autoridade. Uma mulher que tem autoridade de Deus é uma mulher que não se ofende. É uma mulher que não tem feridas na alma, né? Inclusive, a maturidade, ser madura, é uma pessoa que não ofende, não se ofende e não se defende. E nós vivemos nessa época aonde as mulheres se ofendem com muita facilidade e ofendem com muita facilidade. Isso te tira autoridade espiritual. Isso te tira domínio. A falta do equilíbrio na nossa alma arranca das nossas mãos a autoridade e domínio. E Deus precisa nos devolver a autoridade. Ele precisa nos devolver o domínio. Como que ele vai fazer isso? Quando nós começarmos a ser curada na nossa alma. Olha, achei que eu não ia falar sobre cura na alma, parece que Deus quer ir aí, né? Missionária Iracema, deixa eu ser livre aqui, amiga. Sei que você quer falar um pouco de arrebatamento, mas Deus, ele precisa curar a nossa alma. Ele precisa equilibrar a nossa alma. O que é alma? Alma é a sede das nossas emoções. A Bíblia vai dizer que todas as saídas da vida procede da alma. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, as minhas atitudes, pensamentos, planejamento, está falando de alma. Como que está a tua alma? Como que você anda? Como que está a sua cultura? Como que está o seu idioma? Como que está a sua conduta? Qual é os princípios que vocês têm obedecido? Isso está dizendo sobre o reino dos céus, sobre a nossa vida. E o reino dos céus não tem feridas. Por isso que as gerações de hoje, nós somos uma geração mimizenta. Por quê? Somos cheias de feridas. E a ferida, ela precisa ser resolvida para ser curada. Primeira coisa que eu preciso para curar as minhas feridas, identificá-las. E hoje, como as feridas, ela atrai o orgulho não deixa eu reconhecer, eu detectar, eu ver, eu identificar que existe uma ferida dentro da minha alma. Por isso que há tanta falta de perdão, tanta falta de empatia, tanta falta de amor, porque feridas foram problemas na alma que foram sendo acumuladas, nós não fomos resolvendo, deixa para lá, né? Isso vai passar, não tem problema. Eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar, e aquele ali vai só acumulando dentro de você, vai trazendo feridas, feridas e mais feridas. E quando você vê, o seu coração está endurecido e orgulhoso, e isso te impede de mover no mundo espiritual. E a igreja de Cristo foi chamada para uma igreja de autoridade. Autoridade, por quê? Porque nós temos uma guerra no mundo espiritual. Existe uma batalha no mundo espiritual. Lembra de Daniel? Eu amo falar dessa passagem. Daniel estava orando, a oração dele durou 21 dias. E a Bíblia vai dizer que quando ele dobra o joelho para orar, Deus já desce um anjo para responder à oração de Daniel, me fazendo entender que todas as vezes que eu dobro meu joelho para orar, as minhas orações, elas são recebidas a um ponto de Deus mandar um anjo para responder ela. O anjo desce a uma guerra nos principados do mundo espiritual. Tem uma guerra ali. Por que levantou aquela guerra? Não vamos deixar Daniel receber o que Deus está mandando entregar para Daniel. E a Bíblia vai dizer que o anjo teve que interceder, pedir a Deus que mandasse um anjo de guerra para guerrear ali, vencer aquela guerra, porque ele estava impossibilitado de passar. Quando o anjo vence a guerra, o anjo desce, o outro anjo desce.
E ele desce e vai dizer, Daniel, desde o primeiro dia, olha, eu demorei, a culpa não é minha não, tá, Daniel? Desde o primeiro dia que você orou, eu já desci para te responder. Mas houve uma guerra no mundo espiritual. Rapaz, você não faz ideia do que aconteceu ali. E eu fui impossibilitado de descer. Então, Deus teve que mandar um anjo de guerra para guerrear, para abrir o caminho para me passar. Todas as vezes que você colocar no seu coração de um propósito, de orar para algo específico, vai se levantar uma guerra no mundo espiritual. Só que às vezes nós paramos de orar, porque pensamos, já orei uma vez, já orei 2 vezes, já orei 3 vezes e nada aconteceu. Só que se Daniel parasse de orar no primeiro dia, o anjo ia ficar parado lá até os dias de hoje. Mas Daniel continuou orando, até que a guerra foi vencida e o anjo desceu para dar vitória a Daniel. Então, orações são ouvidas e são respondidas. Às vezes, as respostas não chegou até nós, porque paramos de orar e ainda existe uma guerra travada no mundo espiritual. Então, a igreja que vai subir, a igreja que será arrebatada, é uma igreja que tem autoridade. Uma igreja que passou o processo e alcançou maturidade. Você entende que os processos são para nos trazer maturidade? A sua fé precisa ser madura. A sua vida espiritual precisa ser madura. O seu tempo de oração precisa ter maturidade. O seu tempo de jejum também precisa ser maduro. Por quê? Porque às vezes Deus vai exigir de você orar mais do que você ora. Às vezes dobramos o nosso joelho, oramos 30 minutos e achamos que já oramos demais. Orei um dia de manhã e acho que não preciso orar à noite. Mas guerras, elas são vencidas a partir do momento que eu persevero, que eu sou constante. A constância é que me dá a vitória. A perseverança é que me dá a vitória no campo de guerra. Então, às vezes, Deus vai exigir que você orou 30 e Deus vai exigir, ore mais 30, ore mais 1 hora. E se você for imatura, você não vai perseverar no seu momento de oração. Você vai dizer, eu já orei muito, já orei 30 minutos, já falei tudo que eu tinha que falar, não tem mais palavra para falar. E você levanta e vaza do seu quarto de oração. Não tem palavra? Ore palavra. A palavra é Jesus manifestada. Se você não tem o que falar nas suas orações, ore a Bíblia, ore os Salmos, ore Isaías, ore Jeremias, ore as orações da Bíblia. A Bíblia vai dizer que a palavra, ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é poderosa. Quando eu oro a palavra, Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra. Quando eu oro a palavra, ela causa um estrago no mundo espiritual. Já li toda a palavra, pastor, e só deu 10 minutos. Ora línguas estranhas. Olha que interessante que eu aprendi das línguas estranhas. A língua estranha é um idioma que o próprio Deus criou para conversar com o ser humano, com os seus filhos. Essa língua, Jesus sobe assim aos céus, ele está intercedendo ao Pai durante 10 dias, e ele está dizendo, Senhor, Pai, manda um outro consolador, e ele está clamando, intercedendo incansavelmente. E o clamor, a palavra clamar, significa orar, mesmo sabendo que a resposta é não, você clame. E Jesus clamou, mesmo sabendo que a resposta poderia ser não, ele está 10 dias clamando. Senhor, manda o Consolador. Senhor, manda o Consolador. O Consolador desce. Olha que interessante e poderoso. E ele desce com um idioma criado pelos céus, para que ele tenha comunicação com os filhos dele. Então, a línguas estranhas é um idioma que o diabo desconhece, porque não é língua dos anjos, é línguas estranhas, um idioma do pai com o filho. Então, quando você... E é uma arma poderosa no tempo de guerra, porque o diabo não sabe o que você está falando, você não sabe o que está falando, mas Paulo fala que edifica você, edifica a igreja e edifica até o incrédulo. Então, quando eu estou no momento de oração, no momento de guerra, aquele momento, se eu não tiver maturidade, eu venço o meu tempo de oração. Então, você entende que os seus processos são para trazer maturidade, para você alcançar as promessas que Deus entregou nas suas mãos. Deus, ele é o maior interessado em trazer dos céus para nossas mãos
as promessas cumpridas, mas ele precisa que nós galgamos os níveis de maturidade para alcançar os céus, para alcançar aquilo que ele já escreveu ao teu favor, aquilo que já está escrito, planejado, projetado para ti e que ainda nós não conseguimos. Deus precisa nos madurecer, precisamos ser maduras para que possamos herdar os céus, né? O reino dos céus se manifesta na última semana de Daniel. Lembra de Daniel? Daniel vai ter uma por falar em Daniel, Daniel está tendo uma revelação das 70 semanas, tá? A Bíblia está dizendo que são 70 semanas de 7 anos, 69 já se cumpriu, falta uma semana só. A última semana vai ser na grande tribulação. Esses 7 anos, que é uma semana de 7 anos, ela divide ao meio. 3 anos e meio de uma falsa paz, né? 3 anos e meio aonde as pessoas aonde o anticristo ele se revela, né? Aí vai ter a grande tribulação. Mas quando eu entendo, eu falei com as irmãs que eu ia ler alguns versículos sobre a volta oculta e a volta pública. Quando eu entendo que a igreja madura é a igreja que adianta o arrebatamento. Paulo ele vai dizer assim que nós temos que amar a sua vinda. Você já percebeu que a igreja prega o arrebatamento, mas ela não ama o arrebatamento? Ela prega a vinda de Cristo, mas ela não quer que ele venha? Quantas pessoas você já ouviu falar, não, Deus não pode vir agora, eu não casei. Não, Deus não pode vir agora, eu não viajei. Não, Deus não pode vir agora, eu não comprei minha casa. Deus não pode vir agora, eu não ainda graduei. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Nós colocamos as nossas prioridades, os nossos desejos terrenos na frente da vinda de Cristo. Os nossos interesses estão acima do interesse de Cristo. E estamos esquecendo de pregar o reino dos céus, porque o reino dos céus tem que ser pregado a toda criatura para vir um fim. Nós esquecemos de amar a sua vinda. Então dizemos, Jesus está voltando, mas no nosso coração está dizendo que demore mais uns 7 anos, que demore mais um pouco, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Mas a igreja madura é a igreja que ama a vinda de Cristo, que acelere a vinda de Cristo, que se comporta como a noiva de Cristo, que se comporta como uma igreja apaixonada, que acelera o tempo, que está fazendo o seu enxoval, que está preparando os detalhes, que ama se encontrar com ele naquele dia, que deseja que ele desce as nuvens, uma igreja que sente saudade dos céus, uma igreja que tem vontade de ir para lá, não ir para lá porque não quer ir para o inferno, mas ir para lá porque ela quer estar com o seu Salvador. Ela ama o Salvador, ela tem desejo de estar com ele, não conta os dias. Sabe quando a gente foi noiva, né? A gente estava para casar, a gente não contava os dias, contava os dias para chegar o dia do casamento, preparando a festa, preparando o enxoval, preparando o lua de mel, preparando tudo. Essa é a igreja madura, que está preparada para subir no arrebatamento. A igreja que ficará, porque a igreja ficará, é a igreja imatura. A igreja desse tempo presente. A igreja que ama esse século. A igreja que ama as coisas dessa terra. A igreja que prepara para viver aqui. A igreja que prepara para galgar coisas aqui. A igreja que trabalha incansavelmente, dia e noite, para conquistar aqui e não conquistar lá. E ele vai dizer, olha, juntais tesouros no céu, aonde a traça não corrói, aonde não há ferrugem. Lá que você tem que juntar os seus tesouros. Mas uma geração que acelerada, correndo contra o tempo, para guardar coisas aqui na terra, guardar heranças terrenas. Por quê? Porque somos uma igreja imatura. E o que Deus precisa de nós é nos dar maturidade. Por quê? A maturidade está apontando, a imaturidade, melhor dizendo, está apontando quanto que a minha alma está doente.
o quanto ainda a minha alma está apegada, enquanto a minha alma ainda está ferida, o quanto que a minha alma está machucada. E precisamos deixar Cristo curar as feridas da nossa alma. E a cura de Deus, ela vem com confronto. O confronto, ele dói, porque todos nós, quando nós estamos numa fase que somos feridas, nós queremos alguém para lamber as nossas feridas, porque o confronto, ele machuca mais que o próprio machucado. Quem já foi machucada, quem já teve câncer, quem já teve um tanto de problema, sabe do que eu estou falando. Quando você vai colocar o remédio, quando você vai passar por um tratamento, ele dói. O tratamento do câncer é dolorido, o tratamento de qualquer enfermidade é dolorido, e o tratamento espiritual para a nossa alma também é dolorido, mas é o que nos vai fazer romper, avançar, produzir. E eu quero ler alguns versículos para você entender o arrebatamento, que é único, mas que acontecerá em 2 etapas. Olha que interessante. A volta oculta, que é dos céus para as nuvens. Mateus 24, do 42 ao 44. Mateus, capítulo 24, do 42 ao 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Salvador. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus está dizendo aqui no Sermão da Montanha, falando sobre a volta oculta, ele está dizendo, olha, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Né? Ele está comparando a volta dele como um ladrão que entra na vigília na casa. Ninguém está esperando, ninguém está sabendo. De repente o ladrão entrou. E Jesus está dizendo, essa minha volta acontecerá dessa forma, quando ninguém está esperando, ocultamente. Né? Outro, Apocalipse capítulo 3:3. Aleluias. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vamos falar agora sobre a volta pública. 1 Tessalonicenses 3:13. Tem um monte de versículo aqui da oculta. Se quiser, depois eu passo o missionário Iracema. Volta pública. 1 Tessalonicenses 3:13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anotei errado. Deixa eu ver se é o 2 Tessalonicenses, gente. Não, não é. Depois você pode passar para mim também, pastora, que eu passo para elas lá no grupo. Não tem Sim, problema. eu vou passar. Deixa eu ver se eu tenho aqui um versículo da pública. Ai, esse monte de papel que eu anotei aqui. Aguenta aí, irmãs. 4:15. 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Volta pública. Deixa eu ver, Apocalipse capítulo 20. Mateus 24:30. Vou ler só mais esse para não tomar mais tempo das irmãs. Eu vou passar depois tudo para missionária Iracema.
para quem gosta de escatologia, né? Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Nós lemos lá em Tessalonicenses, acabamos de ler, ele vindo das nuvens, do céu com poder e grande glória. Quando você começar a ler os versículos, você vai começar a perceber isso. Um versículo está falando que ele vai vir ocultamente. Outro versículo está falando que ele virá publicamente, todo olho verá. Porque haverá um só arrebatamento, aonde ele pegará as pessoas que vencerem, lembra Apocalipse capítulo 3, ao que vencer, e aqueles que vencerem subirão para a glória com ele, né? E os que ficarem são os que serão tirados da terra e todo olho verá. Esse arrebatamento todo olho verá. Mas antes desse arrebatamento que todo olho verá, ele levará as primícias. Ele levará as suas riquezas. Como o ladrão vem buscar as riquezas, o Senhor vai buscar aquilo que é precioso para ele, as suas primícias. Ou, quem teologia, alguns teólogos vão dizer, os vencedores. Então, Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, está falando sobre os que vencerem. Então, existe o quê? Existe 7 selos, existe 7 trombetas e existe 7 taças. Como que eu entendo aquilo ali? Primeiro vão se abrir 7 selos. Cada tempo está abrindo um selo, não se abre todos os selos de uma vez. Então, vai abrindo selos e vai acontecer alguma coisa na abertura daquele selo. Quando chegar no 7º selo, vai começar a tocar as 7 trombetas. Então, na abertura do 7º selo, começa a tocar as 7 trombetas. Toca uma trombeta, acontece alguma coisa. Toca a segunda trombeta, até tocar a 7ª. Quando tocar a 7ª trombeta, a igreja vencedora não estará mais aqui. Ao soar da última trombeta, a igreja vencedora já subiu e ficou a igreja imatura. A igreja madura já foi como primícia e ficou a igreja imatura. Quando toca a última trombeta, começa agora a derramação das 7 taças. Então, a Bíblia está dizendo que Deus ele vai livrar os teus filhos da ira. Então, os vencedores não estarão aqui no derramar das taças, porque o derramar da taça é o derramar da ira de Deus. Então, se abrirão selos, 7 selos. No 7º selo, toca a 7ª trombeta. Na última trombeta, começa a derramar as 7 taças, que é aquelas coisas horrorosas que vão acontecer na grande tribulação. Então, eu entendo que no derramar das 7 taças, começa na grande tribulação. Então, a Bíblia está me apontando sobre os livros, que na verdade são vários livros. Você vai ver a Bíblia falando de vários livros, porque como que eu entendo aquela passagem da Bíblia que está dizendo ao que vencer? Quando você lê lá Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, depois se a pastora quiser, a gente volta aqui para falar sobre a taça, sobre o selo, sobre a ira, sobre derramar das taças, as trombetas. É bom cada vez falar sobre uma coisa, né? Sobre os livros, porque ao que vencer, aquele capítulo ali está falando sobre o que vencer. E a gente entende assim, nós eu tenho que ficar muito santa na igreja, nós eu tenho que servir a Deus com muita santidade para me vencer. Né? Vencer o pecado na totalidade, só um venceu, que foi Jesus. Ele morreu por causa dos nossos pecados. E ele venceu por nós. Ele disse, olha, eu venci o mundo. Ele venceu o sistema diabólico. Ele venceu o pecado. A legalidade que Adão entregou para Satanás, Jesus resgatou para nós aquela legalidade. Ele venceu na cruz. O que eu preciso vencer? Quando eu sei o que está escrito nos livros. Então, existem vários livros. Livro dos vivos, livro da vida, livro das lágrimas, livro das obras. É lindo falar dos livros. Mas existe um livro do propósito de Deus para a minha vida. Tudo que Deus tem para mim está escrito no livro. Tudo está escrito, selado com o meu nome. Tudo que ele
preparou para mim na terra. Todo o plano, lembra? Eu sei os pensamentos que eu tenho para vós. Pensamentos de paz, não pensamento de mal, para dar o fim a qual vós desejais. Pensamento ali no original é plano, propósito. Eu sei o plano que eu tenho para você. Por que eu sei? Porque eu escrevi. Eu escrevi no livro, está selado com seu nome. Quando eu nasci, aquele livro ele é aberto. Lembra quando João está chorando? E ele está chorando porque ele está lendo o livro. Naquele livro, ninguém podia tocar no livro, ninguém podia desatar o selo daquele livro, ninguém podia ler o que estava naquele livro. Aquele livro está falando acerca do propósito de Cristo. E João está chorando, e alguém vem e diz: João, não precisa mais chorar, porque acabou de chegar aí, ó, ele veio com as vestes salpicadas de sangue. Ele veio assim porque ele pisou com os pés no lagar. Ele venceu. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos que estão no livro. Aquele livro está falando do propósito. Por quê? Por que agora ele podia abrir e desatar? Porque ele venceu. Então, quando você olha Apocalipse, Apocalipse está falando do tempo da eternidade. Então, João está vendo o passado, ele está vendo o presente e ele está vendo o futuro. Ele viu Jesus nascendo e ele viu Jesus vencendo. Então, Jesus, quando nós nascemos, ali abre-se o nosso livro. Quando abre o nosso livro, as coisas que estão escritas começam a acontecer. Se eu vencer o meu propósito que está escrito no livro, eu vou galgar Apocalipse capítulo 2, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então eu preciso de maturidade para me vencer o meu propósito. Eu preciso de vida no altar para conhecer o meu propósito. Quantas mulheres que estão tão perdidas nas suas feridas que elas se perderam no propósito. Elas não sabem qual é o propósito delas aqui na terra. Não sei para que eu vim, não sei por que eu vim, não sei por que Deus me chamou, não sei o que Deus tem na minha vida, eu não sei por que Deus, não sei por que disso, não sei por causa daquilo. Mulheres que estão perdidas no propósito, sabe por causa de quê? Por causa das feridas. Feridas de abuso, abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, feridas por causa de traumas do passado, traumas da infância, por causa de uma depressão, por causa do síndrome do pânico, por causa de crises de ansiedade. Mulheres estão perdidas no propósito porque a alma está bombardeada de feridas. E eu só vou galgar Apocalipse capítulo 2 se eu vencer o que está escrito no meu livro. Eu preciso saber o que está escrito naquele livro. Então, se eu estou mergulhada nas minhas feridas, eu não tenho tempo para desfrutar ou para buscar, melhor dizendo, a revelação acerca do que está escrito no livro, acerca da minha vida. E eu preciso saber para me cumprir o meu propósito, para me vencer. E se eu for uma pessoa imatura, eu não vencerei o que está escrito. Não vou fazer isso. Não, tem que ser do meu jeito. Não quero isso para minha vida, não aceito isso, porque estamos mergulhada nas nossas feridas. E Deus está nos chamando para sair desse nível. Deus está te chamando para você sair desse cativeiro. Deus está te chamando para você sair desse lugar. Esse lugar que você está não é o lugar que Deus desenhou para você. Esse lugar que você está não é o lugar que Deus chamou para você estar. Saia desse lugar enquanto é tempo para você viver o propósito de Deus, porque o plano e o propósito de Deus são propósitos de paz, para dar o fim que você está desejando. O plano, o propósito, o projeto, o desejo, o sonho que você está desejando, se você cumprir o propósito de Deus, esse é o fim que ele vai fazer você viver. E para mim viver, eu tenho que conhecer o propósito de Deus. Então, os livros, que são vários livros da Bíblia, que se abrirão diante do tribunal de Cristo, porque o tribunal de Cristo só vai comparecer crente, o tribunal, o trono branco, só vai aparecer ímpio. Deus vai julgar o ímpio, Cristo vai julgar a igreja. E Cristo vai julgar não para nos condenar, mas para nos dar galardão ou tirar o nosso galardão. Depende do que nós vamos nos apresentar diante dele naquele grande dia. Então, nós somos a igreja que precisa amadurecer para acelerar a volta de Cristo. Precisamos pregar sobre o reino. Reino é um tempo de governo. Nós estamos
Às vezes estão preocupados com a cor do cabelo, com a cor da parede da igreja, com se eu estou de calça, se eu estou de saia, ou não é? Se eu estou maquiada, se eu não estou maquiada, se eu estou de brinco, se eu não estou de brinco, se o irmão está de bermuda, se jogou bola, se viu televisão. Nós estamos tão preocupados com a religião que estamos esquecendo de viver e conhecer o reino de Deus, que é a cultura de Deus, a linguagem de Deus. O princípio de Deus não é sobre nós, não é sobre placa de igreja, não é sobre a denominação, não é sobre doutrina terrena, não é sobre uso e costume, é sobre o eterno, é sobre Yeshua, é sobre Cristo, é sobre o que ele tem na sua vida, é sobre o que ele preparou para você. E nós estamos preocupados. Deus levanta mulher ou não levanta mulher? Deus levanta pastor ou não levanta pastora? E o reino de Deus precisa ser acelerado, precisa ser pregado. Precisamos obedecer à voz do Eterno, precisamos nos posicionar, alinhar a nossa alma, nossas emoções com o plano de Deus, para que possamos vencer. E eu quero terminar lendo para você. Se você vencer o propósito de Deus que ele escreveu, lembra? Você não lembra, você estava na eternidade. Mas antes dele te mandar para a terra, ele te mostrou qual era o propósito dele na sua vida, nessa terra. Lembra os déjà vus que você tem? É porque Deus te mostrou a eternidade. E nós precisamos acessar isso de novo. Então, o que ele faz? Ele vai levantando os profetas para lembrar você. Olha, eu te chamei para pregar, te chamei para louvar, eu vou te levar às nações, eu te chamei como atalaia, tu és uma intercessora, tu és uma mulher de Deus. E ele vai levantando os profetas para te lembrar acerca da chamada, acerca daquilo que ele tem para colocar nas tuas mãos. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou salvar sua família, eu vou salvar o seu marido, eu vou salvar o seu filho. Ele vai te lembrando daquilo que ele já te mostrou na eternidade, para você lembrar que você é escolhida, que você é filha. Se posicione no lugar de filha, porque é muito fácil para nós, por causa da religião, nos posicionar no lugar de serva, mas ele te diz, tu não és serva, tu és filha, amiga do Pai, amiga de Cristo, para fazer e para cumprir um propósito mais que excelente. Apocalipse capítulo 2, verso 7, ao que vencer dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte, não será lançado no inferno. Apocalipse 2, capítulo 2, verso 17, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse capítulo 2, verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Está falando de reino. Poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 3, verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Capítulo 3, verso 12, ao que vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverá sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Capítulo 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, reino. Deus está falando, se nós vencer o propósito, nós vamos reinar. Ele vai te dar todos os itens que você precisa para reinar com ele. Você vai assentar com ele no trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai, ele venceu o propósito dele e se assentou com o Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele nos convida a conhecer o propósito dele para vencermos. Mas a palavra-chave dessa noite é: precisamos amadurecer. Para conhecermos o propósito de Deus, precisamos ser saradas das nossas feridas.
para exercer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Autoridade sobre a sua casa, autoridade sobre os seus filhos, autoridade sobre a sua finança, autoridade sobre os demônios, autoridade ministerial. Há o que vencer. Aleluias. Eu quero orar por você nessa noite, para fecharmos aqui essa palavra, que o Eterno possa continuar remoendo essa mensagem no teu espírito e estudar Apocalipse, estudar o arrebatamento, às vezes dá medo, né? Às vezes tem gente que tem medo, né? Mas a Bíblia fala assim que Deus ele fez conhecida as coisas no fim, não no começo, porque Apocalipse ele está apontando o começo, não o fim. É a revelação de quem é Cristo. Não está falando de coisas horríveis, mas está apontando sobre o reino e da essência do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Cristo ele possa continuar movendo dentro de nós, trazendo em nós maturidade. Não é fácil amadurecer. Não é fácil, mas é necessário. É necessário. Vamos orar? As irmãs estão bem aí? Tá todo mundo aqui FBI, as irmãs tudo no oculto, no esconderijo. Vamos orar então. Queria ver o rosto de vocês, mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti a vida das tuas filhas. Eu bem sei que nada, tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos, melhor dizendo, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os nossos planos, muitas das vezes, serão frustrados, ou a maioria das vezes eles serão frustrados. Mas os planos do Senhor, não. E uma vez que a nossa alma está alinhada, ou os nossos planos estão alinhados aos planos do Senhor, por mais que as coisas não estejam acontecendo da forma que nós planejamos, o plano do Senhor vencerá sobre nós. Então, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti o projeto Dorcas. Quero colocar diante do Senhor a missionária Iracema, todas as irmãs que estão engajadas com elas nesse projeto, todas as irmãs que estão envolvidas com elas nesse projeto. Deus, faça as irmãs avançar. Façam elas, ó Deus querido e santo, romper. Traga um novo tempo, uma nova estação para a vida das tuas filhas, que elas possam viver um novo do Senhor para a vida delas. Meu Deus querido, o propósito da tua filha nesse projeto venha acontecer com excelência. Tudo que o Senhor tem projetado, planejado, escrito, meu Deus querido, que elas venham vivenciar. Leva as tuas filhas a um nível maior. Leva elas, ó Deus, a uma dimensão maior. Começa agora, ó Deus querido, a liberar os teus anjos ministradores, que estão a serviço da tua igreja. Começa agora a enviar anjos de cura, para curar a alma das tuas filhas. Pai, começa agora a mexer no coração. Começa agora a mexer nas emoções. Começa agora a mexer na alma. Pai, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor começa agora a queimar o coração, ó Deus querido, de mulheres que estão aqui feridas, ó Deus, por causa de problemas que já veio arrastando há anos, e, ó Deus querido, foram acumulando dentro delas e foram enfermando a alma delas. Eu vejo corações inchados, eu vejo corações, ó Deus querido, que estão infeccionados por causa de feridas por palavras, feridas, ó Deus querido, por abusos emocionais que vivenciaram. Meu Deus querido e santo, eu peço ao Senhor que agora o Senhor comece a toca nos corações, toca na mente, meu Deus, toca no coração, toca na alma, toca nas entranhas, toca no ventre. Tem mulheres aqui que precisam gerar projetos, meu Deus querido, projetos que estão engavetados, projetos, ó Deus querido e santo, que já foram esquecidos e que o Senhor quer fazer elas vivenciar. Projetos, eu vejo papéis e eu vejo como se fosse uma caverna, um buraco numa pedra, e papéis estão lá dentro e fechados, ó Deus, como se fosse, ó Deus, engavetados, mas é uma caverna porque já tem tempo que está ali dentro, meu Deus, trancafiado, esquecido. E o Senhor, a ordem do Senhor nessa noite é: retira a pedra, porque eu quero fazer ela viver esse projeto, eu quero fazer ela viver esse sonho. Pai, em nome de Jesus, começa a entrar agora nos lares, meu Deus, eu quero ativar os anjos ministradores
a entrar nos lares das tuas filhas agora, a tocar do alto da cabeça até o planto do pé. Toca na mente. Tira, meu Deus querido, toda mentalidade grega, toda mentalidade, meu Deus, romana. Meu Deus, aplica o teu sangue agora. Traga sobre a vida das tuas filhas a mentalidade Sião, mentalidade cristocêntrica, mentalidade bíblica, mentalidade de Cristo, para que elas possam romper e viver o teu plano. Meu Deus querido, quantas que estão impossibilitadas de avançar por causa do homem, por causa da religião, por causa, meu Deus querido e santo, que se levantaram um gigante na caminhada delas, não deixando elas avançar. Erebaia cheira, calabaçúria. Mas tem mulheres aqui que o Senhor vai mover, o Senhor vai tirar elas de lugares, vai tirar elas, ó Deus querido e santo, de lugares aonde elas não estão frutificando, aonde elas não estão rompendo. Eu vejo uma ordem do Senhor para arrancar mulheres para viver o teu propósito, Senhor. Eremanakaya Sandaramahasuri Andarabaia Erecalabasori Ergalabassoria. Pai, em nome de Jesus, levanta a missionária Iracema. Eu vejo o Senhor colocando na mão dela um cetro de governo. Pai, vive santo, há um projeto, meu Deus, que o Senhor, ó Deus querido, vai desenvolver a tua filha para um nível de governo maior, para um nível de governo, meu Deus, extraordinário. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, começa agora a soprar o projeto da tua filha, em nome de Jesus, para alcançar outras mulheres, porque o Senhor mudou a história dela, para ela mudar a história de mulheres. Pai, em nome de Jesus Cristo, começa a trabalhar, porque, ó Deus querido, há uma necessidade do Senhor nos curar por dentro, para exercermos autoridade. Meu Deus, há uma necessidade do Senhor curar as nossas almas, para o Senhor devolver a autoridade que nos foi roubada, o domínio, o equilíbrio que nos foi saqueado, que o inimigo tirou da nossa mão, por causa da circunstância diversa, por causa de problemas que foram acontecendo, e o diabo foi roubando da mão das tuas filhas autoridade, equilíbrio, domínio, mas que o Senhor nessa noite vai visitando, Senhor, vai entregando de volta, Pai, vai liberando sobre esses corações, ó Deus querido e santo, remédio dos céus, Pai, vai liberando sobre esses corações, sobre essa infecção, meu Deus querido, o antídoto do céu, remédio do céu, para curar a enfermidade da alma. Meu Deus, restaura essa vida, restaura tuas filhas, em nome de Jesus, restaura chamado, restaura relacionamentos, restaura nessa noite, Pai, em nome de Jesus, põe por terra o inimigo. Eu vejo pessoas aqui com o coração queimando, porque o Senhor está tocando, ao anjo do Senhor tocando. Tocando para curar, tocando, ó Deus querido, para arrancar tudo que foi lançado, tudo que foi colocado, que enfermou essa alma. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda tuas filhas a perdoar, Senhor, porque milagres e vitórias se vivem a partir do momento que nós liberamos o perdão. Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida das tuas filhas nessa noite. Eu libero, meu Deus querido e santo, a palavra chamada rompimento. Eu vejo escrito com letras grandes, rompimento. O Senhor quer fazer as suas filhas romper nas esferas, romper, ó Deus querido e santo, em todas as áreas, no projeto e no propósito que o Senhor tem para a vida delas. Pai, em nome de Jesus, eu libero, porque a palavra tem poder, a palavra é poderosa, meu Deus, para fazer acontecer. Então eu libero sobre a vida das tuas filhas, ó Deus querido, um tempo de rompimento e aceleramento para o louvor da glória do teu nome. Seja com as suas filhas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmã Iracema. Amém. 1 milhão de amém, na verdade, né? E eu via na sua mão cetro. Amém. Eu via na sua mão cetro. Amém. Ele era transparente, mas era como se ele fosse... Eu não sei dizer, porque eu nunca vi diamante, nunca vi joia. Mas ele era uma matéria diferente. Eu não sei te falar a matéria desse cetro. Eu sei que ele era transparente e a ponta dele era vermelha.
O vermelho está muito ligado à área da libertação. A cor vermelha fala de autoridade na área da libertação. Deus está entregando na sua mão hoje um cetro de governo para o chamado que ele tem para a sua vida. O projeto de Deus na sua vida, que estava engavetado por causa do homem, hoje Deus tira para fora e te dá governo sobre ele. Deus está te dando hoje o governo sobre o projeto que ele mesmo te entregou. E ele manda te dizer: avance, rompa as esferas humanas, vença, rompa as esferas da religiosidade, porque Deus te chamou para trabalhar na área da libertação. Eu não sei qual é o projeto Dorcas, mas Deus está te dando hoje nas mãos governo, ou te fazendo relembrar, talvez, não sei, o governo que ele te entregou. E a palavra que eu via clara quando eu orava: rompimento. Deus quer fazer mulheres aqui romper. Romper. Esse é o tempo de Deus para a igreja. Rompimento. Aceleramento. Deus tem tantas coisas que Deus quer fazer e por causa de nós mesmos as coisas estão paradas, estão travadas. Deus dizia para mim na hora que eu orava: rompimento. Deus está trazendo para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado hoje, um rompimento, um governo, né? E uma autoridade na área da libertação. Cura emocional também é libertação. Meninas, Amém. beijo, não posso ficar Amém. mais. Que Deus abençoe vocês. Me chama mais vezes. Amém, pastora Marcela, vamos marcar sim. Foi uma bênção, né? Mais dentro do tema impossível, né? Que nós tínhamos falado, que era Jesus está voltando e eu, né? Então, mais dentro do tema impossível, eu louvo a Deus pela sua vida, querida, que você possa ser cada dia mais um instrumento nas mãos do Senhor. Foi uma palavra vinda direto do céu para os nossos corações. E sei que você tem compromisso agora, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, e nós tomamos posse, irmãs, abre as câmeras aí para ela ver o rosto de vocês, que ela tem compromisso agora, que ela tem aula para dar, né? Tem duas ovelhas minhas aqui, ó, Daniela Oliveira, Thaís, minhas ovelhinhas. Gente, Deus abençoe vocês. Tá, Deus te abençoe poderosamente. Obrigada. Pastora Marcela. Obrigada. E vamos marcar aí, tá? Depois eu mando ali os dias para você escolher, querida. Deus abençoe, muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui conosco e boa aula lá para você. Obrigada, Deus te abençoe. Um beijo, Deus abençoe. Amém.